Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed, e hoje vamos resolver a prova de 2016, questões de biologia da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, pessoal, vou projetar aqui a minha tela e vamos lá, né? O que eu acho interessante, pessoal, da prova de Santa Maria é o seguinte, né? Lá eles têm uma prova completamente específica. Porém, eles cobram ali a mesma divisão do Enem, né? Então, é como se fosse assim, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática, tudo meio que misturado ali, tá? É um modelo bem parecido com as provas da Católica, por exemplo, né? Então, aqui a biologia, se eu não me engano, ela começa lá na questão 15. Vamos ver aqui. Questão 16, na verdade. Isso. Então, vamos lá. Primeira questão de biologia, questão 16, da prova de 2016, Santa Maria. Os cientistas discordam sobre quem evoluiu primeiro, se fossem as plantas com flores ou os insetos polinizadores, né? Ou se eles evoluíram juntos. Sobre as plantas com flores, assinale V ou F. Pessoal, sobre as plantas, vamos lembrar alguns pontos que são muito importantes, né? Então, o primeiro momento é como é que funciona a evolução dessas plantas, né? Então, tudo começa ali nas algas. As algas, pessoal, não fazem parte do reino plantae. Porém, porém, elas vão ter algumas características que são bem semelhantes às plantas de forma geral que a gente conhece. Então, as algas elas estão aptas ali a fazer a fotossíntese, que é um método de obtenção de energia mediante a luz e água, certo? Formando ali todo o processo de glicose e oxigênio, né? Então, assim, lembrando que fotossíntese ela vai ser uma reação inversa à respiração celular, apta tanto em algas como em plantas. As plantas, pessoal, elas vão começar lá com as briófitas, né? As briófitas são pequenas plantas ali, né? Que no caso vão ter rizóides, filóides e calóides, ou seja, pseudos, folhas, raízes e caules. Eles ainda não têm isso tudo formado. Quando a gente evolui de briófita para pteridófitas, a gente começa a ter essas características de ter caule, ter raiz, ter folhas, certo? Além disso, outro marco que vamos ter é os vasos condutores de xilema e floema, eles começam ali nas pteridófitas. Evoluindo para os gimnospermas, né? Na gimnosperma você vai ter, até pelo nome, uma semente, só que é uma semente que fica nua. Então a gente não vai ter fruto, não vai ter flores, mas tem a semente descoberta, tá? E o próximo passo da evolução que a gente vai dar vai ser as angiospermas. As angiospermas vão ter tanto as sementes, só que agora coberta por uma flor ou por uma fruta. Então, basicamente, esses são os marcos ali da evolução das plantas. Essas plantas, para se reproduzirem, pessoal, elas vão precisar fazer ciclos. Então, algumas vão apresentar ciclos de gerações haploide, outros diploide, e isso aqui é normal, tá? Outro ponto muito importante é toda planta, quando ela sai ali, desde de pteridófitas para frente, todas elas vão ter os vasos condutores, tá? Então, de pteridófita tem vaso condutor, gimnosperma e angiosperma tem, tá? E por fim, o que a gente tem que entender em relação às suas fecundações, né? As briófitas, elas necessitam de água para sua reprodução e fecundação. Isso é verdade. Por isso que elas precisam ficar em ambientes úmidos e por isso também que elas são restritas até em tamanho, porque elas não têm vaso condutor. A partir do momento que a gente ganha essa característica de vasos condutores, a gente não precisa mais necessariamente da água para fazer essa reprodução, tá? Quando a gente chega ali, por exemplo, em gimnosperma, angiosperma, essa polimerização ela pode acontecer pelo vento, pelos animais, né? Então existem diversas formas que podem influenciar não só a água, tá bom? A água, quem depende dela exclusivamente para reprodução e fecundação seriam as briófitas, tá bom? Então, pessoal, vamos analisar aqui agora item por item, certo? Então, olha só. Apresentam a alternância de gerações haploide e diploide? Sim, aqui no caso, pessoal, ele está falando de plantas que têm flores. Plantas com flores, a gente está se referindo a qual tipo de planta? A gente está falando das angiospermas, tá? Então aqui é verdade,
Apresentam vasos condutores? Com certeza. O único que não tem vaso condutor é briófita. Verdade. Não depende de água para a fecundação. Falso, pessoal, porque, na verdade, as plantas dependem sim da água para sua fecundação, desde as briófitas, como eu falei. Tá bom? Então, aqui a gente vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, resposta. Ou mentira, aqui, ó, perdão. Que é verdadeiro. Não depende, né? Então, na verdade, só as briófitas que dependem, né? A angiosperma, que tem flores, não depende mesmo, não. Então, aqui no caso, pessoal, tá tudo certo. Se tá tudo certo, a resposta correta seria o quê, então? Letra B. Né? Então, lembrar disso aí, pessoal. Ó, aqui é uma questão basicamente falando sobre angiospermas. Então, angiosperma vai ter ciclo haploide e diploide. Vai ter, sim, vasos condutores e também ela não depende da água. Ela pode se reproduzir por meio de animais, vento, enfim, estruturas aéreas ali nas sementes, tá bom? Vamos ver a próxima questão de biologia. No Brasil, o escorpião Titius cerulatus, conhecido como escorpião amarelo, é um dos principais causadores de acidentes com aracnídeos peçonhentos. Sobre o escorpião, consideradas afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Apresenta um desenvolvimento direto? Ó, pessoal, sobre o escorpião, vamos lembrar aqui, né? A própria questão ele já até entregou pra gente, que é o seguinte, escorpiões, eles são o quê? Aracnídeos, tá? O aracnídeo, ele faz parte do grupo dos artrópodes, né? Então, artrópode a gente vai ter aracnídeo, inseto, crustáceo, vocês lembram disso? Dentro disso, cada um deles vão ter suas características. Então, por exemplo, todo aracnídeo, ele vai possuir o quê? 8 pares de patas. Assim como todo inseto tem 6, né? 8 pares não, perdão, 8 patas seriam 4 pares, né? Os aracnídeos. E os insetos, eles têm 3 pares, ou seja, 6 patas. Tem essas diferenças. Aracnídeo, pessoal, eles não vão ter antenas, né? E insetos têm pelo menos um par de antenas. Além disso, né, que a gente vai ter o inseto, ele é dividido em cabeça, né? Encéfalo, tronco e abdômen. Já os aracnídeos, eles vão ter ali um cefalotórax e um abdômen separado, tá? Então a cabeça ela é junta meio que com o tórax ali nos aracnídeos, tá bom? Outro ponto muito importante é aracnídeo, ele tem um desenvolvimento que é o quê? Um desenvolvimento direto, ou seja, ele nasce do ovo já quase na sua forma adulta, ele não vai fazer aquele desenvolvimento indireto como é comum nos insetos. Então, por exemplo, a borboleta tem um desenvolvimento indireto, por quê? Ela tem que virar uma larva, que vira uma pupa, que depois vira uma borboleta, né? A aranha não, a aranha, o escorpião, que são aracnídeos, eles vão sair do ovo diretamente já na sua forma adulta, praticamente. Tá? Então a gente fala que o desenvolvimento ele vai ser direto mesmo. Aqui tá certo. Eles vão ter 4 pares, tá? E não tem antenas realmente. Então lembrar que quem tem antena é inseto, aracnídeo não tem antena, e aracnídeo vai ter 4 pares de patas, e insetos são só 3 pares, tá? Que também tá certo. Possui um corpo dividido em cefalotórax e abdômen? Sim, lembrando que aracnídeo é cefalotórax e abdômen, inseto é encéfalo, tórax e abdômen, são 3 estruturas separadas, tá? Esse também tá certinho. Então, no caso aqui, a resposta às 3 certas, 1, 2 e 3. Tá bom, pessoal? Essas características da zoologia, sempre extremamente importante vocês estarem de olho, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, qual que é a próxima questão de biologia? Próxima questão de biologia, questão 33. Vamos ver lá. Aqui, achei. Questão 33. Atualmente, muitos estudos são realizados para controlar o ataque de pragas na agricultura. Dentre os temas discutidos no meio científico está o controle de nematóides, né, no cultivo de soja, pois eles causam prejuízos na produção da cultura. Sobre os nematóides, considere as afirmativas a seguir. São vermes com corpo alongado, cilíndrico e afilado, né, nas extremidades. Pessoal, vamos lembrar o seguinte, né? Então, aqui é uma questão de parasito, certo? Nessa questão de parasita, ele está falando sobre o quê? Vamos lá, vamos olhar aqui. Ó. Ele está falando sobre os nemateumintos. Dos vermes, pessoal, vocês lembram que temos os plateumintos e os nemateumintos. A principal diferença entre eles é
O nemateuminto, ele vai ter um corpo cilíndrico. O plateuminto tem um corpo plano. Então, por exemplo, a planária é um principal representante dos plateumintos. Já a lombriga ou o ancilostoma são bons exemplos de nemateumintos, né? Ou nematóides. Então, lembrar que nemateuminto é um verme que ele é cilíndrico, ele não é mais achatado, igual o plateuminto, ele é cilíndrico. Ele vai ter todo um alongamento do seu corpo, né? Obviamente, nas suas extremidades ele é mais afinado, tá? Até para ele conseguir ter melhor penetração, tá bom? Então, assim, aqui ele colocou características de uma lombriga. Só pensar na lombriga, pessoal. A pessoa ainda matou mito, pensa na lombriga que vai dar certo. Ou no ancilostoma, tá? 2. Podem causar doenças em humanos? Poxa, com certeza. Como, por exemplo, a ascaridíase, né? Causada pelo ascaris, certo? Como também, né, o causado pelo Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido como lombriga, que acabei de falar para vocês, correto. Possui uma cavidade corporal preenchida de líquido, pseudoceloma, uma abertura para a entrada de alimentos na boca e outra para a eliminação de resíduos no ânus. Pessoal, finalmente, né, quando a gente chega nos neumatomites, a gente consegue um tubo digestório que começa na boca e termina no ânus. Tá? Isso aí foi uma grande novidade para o desenvolvimento dos seres, né? Outro ponto importante é os celomas, tá? Nemateuminto, ele tem pseudoceloma. Os primeiros seres celomados que vamos ter são os anelídeos, tá? Não se esqueça disso aí, tá bom? Então, aqui, ainda em nemateuminto, somos pseudocelomados, tá? Ou seja, o seu tecido de preenchimento, ele é pseudo-preenchido, na verdade, né? Ficam algumas partes ocas ainda ali. Então, vamos lá, né, pessoal? 3 também correta. Aqui, no caso, o gabarito só pode ser letra E também. Gabarito. Vamos olhar aqui qual que é a próxima questão de biologia que vocês me enviaram. Questão 40. Questão 40 também de biologia. Vamos dar uma olhadinha. 39, 40. Tô meio esquisito aqui, mas tá aqui. 40. Certos tipos de vírus podem atacar indiscriminadamente tanto células humanas quanto células de outros animais.